Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre conceitos elementares do mundo financeiro que, apesar de muito usados, várias vezes parecem pouco compreendidos, como, por exemplo, o AC e TIR. São usados nas metodologias atualmente adotadas para reequilíbrio de contratos de concessão e PPP. A nossa tentativa é de clarear a relação desses conceitos com o direito a reequilíbrio econômico-financeiro. Qual a função do AC e da TIR na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos? O que é que eles representam quando utilizados para calcular o reequilíbrio? Para falar sobre esse tema, temos hoje um time estrelado de convidados. Marcos Siqueira Moraes, Bruno Ledo e Felipe Sandi. Marcos é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é bacharel em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e mestre pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Marcos trabalhou como chefe da unidade PPP de Minas Gerais, fundou o Radar PPP e atualmente é responsável pela área de apoio à estruturação de projetos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, coordenando a carteira de mais de 50 PPPs em diversos setores. Bruno é graduado em Ciências Econômicas pela USP e mestre e doutor em Ciências Econômicas pela FGV do Rio de Janeiro. É professor de Economia da USP Ribeirão Preto. Além disso, Bruno é associado sênior da Fundas, onde atua como consultor econômico-financeiro no setor de infraestrutura desde 2011. Felipe é um especialista em modelagem econômico-financeira de projetos e em reequilíbrio de contratos, coordena o curso de modelagem econômico-financeira de concessões e PPPs, organizado pela FIP e pela Radar PPP, que é hoje um dos cursos mais bem reputados nessa área. E, além disso, mestre em finanças pela USP e tem graduação em economia e contabilidade também pela USP. Marcos, Bruno e Felipe têm ampla experiência em modelagem, estruturação e regulação de contratos de concessão e PPP. Nesse contexto, eu queria começar fazendo a Felipe a seguinte pergunta. É muito comum se falar em custo de capital próprio de terceiros e de WACC, custo de capital ponderado, como parâmetro para definir a rentabilidade de referência a ser usada na modelagem de novos projetos de concessão ou PPP. Qual a diferença entre os conceitos de custo médio de capital ponderado, né, WACC, e TIR de um projeto? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria dizer que é um imenso prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Confesso que assisti o encontro passado de vocês, fiquei com uma certa inveja, queria ter participado, mas, enfim, o tema me parece extremamente relevante, Maurício. Esse tipo de comunicação, de conteúdo. O mercado PPP concessões é dominado por advogados, né? E eu acho que falta esse ajuste fino de conceitos. Então, eu acho que o momento aqui é bastante oportuno. Bem, sobre o debate, né, TIR e WACC. Recentemente eu escrevi um artigo junto com o pessoal da FIP, o Delosso, o Elias, sobre o tema, porque tivemos alguns contratempos desses conceitos e algumas discussões práticas, né, do dia a dia. Então, assim, começando pelo final, pelo que importa. TIR e WACC são coisas diferentes, institutos diferentes e servem para coisas diferentes. Então, em português claro, TIR não é sinônimo de WACC, TIR de acionista não é sinônimo de CAE. Isso serve em todos os contextos, não há exceções, são coisas distintas. Para entender um pouco melhor essa diferença, me parece fazer sentido lembrar de onde vêm essas duas ferramentas, né? De forma muito resumida, a resposta é finanças corporativas. Finanças corporativas é uma área da ciência que estuda como indivíduos e empresas tomam decisões de investimento, decisões de financiamento. E uma analogia contábil, basicamente, é como as empresas compõem seus ativos e seus passivos. Bem, a TIR, de certa forma, está ligada às decisões de investimento. E por quê? Porque a TIR nada mais é do que uma ferramenta utilizada, matemática, né, para medir o valor do dinheiro no tempo. Como sabemos, o dinheiro tem valor no tempo, né? Por diversas razões, os agentes preferem dinheiro hoje e não dinheiro amanhã. Existem diversas ferramentas matemáticas para tentar medir exatamente o valor do dinheiro do tempo. A principal delas é o VPL, que é a tentativa de colocar dinheiros espalhados no tempo sobre a mesma ótica. Então, quando eu estou analisando o fluxo de caixa, que tem entradas e saídas de dinheiro no tempo, o dinheiro do futuro vale menos que o dinheiro quando comparado hoje, e o VPL, essa ferramenta, ela tenta exatamente fazer isso, né? Ela punha o dinheiro que está no futuro, aplica um desconto, quando comparado com o dinheiro hoje, de tal sorte que a gente possa olhar dinheiro sobre a mesma ponderação. Pois bem, por que eu estou falando do VPL? Porque a TIR nada mais é, do ponto de vista matemático, a taxa que resolve essa equação polinomial. Ou seja, a TIR é o X dessa equação. É a taxa que, aplicada para penalizar o dinheiro no tempo, faz com que a soma de entradas e saídas seja zero. Bem, essa é a definição matemática da TIR. Mas qual é a interpretação econômica? A resposta é a rentabilidade média contida no fluxo de caixa no qual a TIR foi aplicada. Então, de forma clara, quando dizemos que
a TIR de um fluxo de caixa X, estamos dizendo que, na média, considerando toda a extensão do fluxo, a rentabilidade média contida naquele fluxo de caixa, na unidade temporal que está sendo utilizada, é de X. Seja mês, ano, dia, hora, semana, qualquer que seja a unidade utilizada. Então, TIR serve para medir rentabilidade, o que ajuda os agentes a avaliar investimentos. Qual o retorno esperado para aquele investimento, e aí comparar investimentos. Pois bem, e o WOC? O WOC é o outro lado da moeda, né? Para investir, as empresas precisam pegar dinheiro emprestado, com acionistas e bancos. Esse dinheiro tem um custo, como se fosse uma taxa de juros. O WOC nada mais é do que uma tentativa de estimar quanto custa esse dinheiro que vai ser investido. O conceito é aparentemente simples. O WOC é o custo do dinheiro das empresas. Mas é mais ou menos aqui que a porca torce o rabo. Por quê? Porque esse tema, estrutura de capital de empresas, tem quase um século de estudo no mundo de finanças corporativas. Isso começa com o Modigliani e Miller 1, 2, discutindo estrutura ótima de capital, passa por Markowitz, Chaps na criação do CAPM, passa por Damodaran aplicando isso em mercados mais maduros, e chega no mundo de hoje com diversas teorias, modelos, para explicar como empresas se financiam e como estimam o custo do capital de acionistas. Eu posso falar de teorias mais novas e modelos mais novos, como Fama French, teoria do peak order, etc. Bem, qual é a verdade? A verdade é que a discussão sobre custo de capital e estrutura de capital nas empresas, do ponto de vista conceitual, ainda falta consenso, ainda há muita discussão sobre essas coisas. E aí, para priorar nessa vida, a gente tem aplicado essas discussões que não estão pacificadas no mundo de avaliação de empresas, a discussões de PPPs e concessões. E fica meio que esse telefone sem fio. A gente pega ferramentas que foram desenvolvidas para avaliar empresas em mercados maduros, para precificar licitação, para fazer outorga, para fazer tarifa, e pior, para discutir reequilíbrios. A gente cria meio que um telefone sem fio. Bem, se a gente fosse, então, resumir, TIR mede a rentabilidade dentro de um fluxo de caixa, ou seja, é alguma coisa endógena, decorre do fluxo avaliado, enquanto o WOC estima o custo de capital das empresas, algo que é exógeno. Em geral, agentes e empresas que vão escolher um investimento tentam saber qual o retorno esperado, usando a TIR, e compara isso com o seu custo de capital com o WOC. Se a TIR for maior do que o WOC, vale a pena investir, se não, não. Quando a gente olha isso para o contexto de PPPs e concessões, especificamente sobre a sua pergunta no preço licitatório, por uma questão de órgão de controle, quando o poder público vai colocar o preço licitatório na rua, ele tem que estimar qual é a rentabilidade que o parceiro privado ficaria atraído. Então, ele faz com que a TIR esperada para aquele projeto seja semelhante com o WOC que ele acha que o parceiro privado vai ficar atraído. O problema, como dito, é que os conceitos de WOC e custo de capital próprio precisam de diversas adaptações, principalmente em razão das discussões mais jurídicas e do contexto de concessões e PPPs. E a gente termina não percebendo essas adaptações e fica meio que esse telefone sem fio. A chave de fenda é a mesma, né? Mas os parafusos são completamente diferentes. Bom, a explanação do Felipe já foi bastante completa. Eu vou tentar complementar com um exemplinho mais simples, assim, para ficar até mais claro a diferença entre TIR e WOC. Bom, TIR, como o Felipe disse, é um instituto que está diretamente associado a um fluxo de caixa. Entradas e saídas de dinheiro no tempo. E eu não consigo imaginar o fluxo de caixa mais simples do que esse exemplo que eu vou dar. Uma saída de caixa de R$100 na data 0 e uma entrada de caixa de R$110 na data 1. Então, o fluxo só tem 2 períodos. Saiu R$100 hoje, entrou 110 daqui a um ano, por exemplo. Qual é a TIR desse fluxo de caixa? Qual é a taxa de retorno? Pode interpretar como um juros, como se fosse uma taxa de juros de retorno desse fluxo de caixa. Se eu coloquei 100, recebi 110, então a TIR desse fluxo de caixa, para o período de um ano aí, é 10% ao ano. Essa é a TIR. Guarda essa informação. O WOC tem a ver com quanto custou para captar aqueles R$100 que foi colocado na data 0. Da onde veio esses R$100? Se esses R$100 veio, por exemplo, 100% de capital de terceiros, por exemplo, um financiamento bancário, e os juros que esse banco está cobrando é 8%, então o WOC, que é uma média ponderada de capital próprio e de terceiros, no meu exemplo aqui inicial, tudo é capital de terceiros, hipoteticamente é 8%, então o WOC seria 8%. Uma vez que o WOC captar os R$100 a 8% é mais baixo
do que o quanto o projeto retorna, que é 10%, então, aparentemente, é um projeto economicamente viável, porque ele retorna mais do que custa. Retorna 10, custa 8. E aqui já entendemos a lógica, né? Quando você coloca capital próprio, você vai tirar uma média entre os 8% de capital de terceiros, por exemplo, e o custo de capital próprio, que é estimado, como o Felipe mencionou também, por um modelo CAPM. Então, assim, o WOC é o custo médio ponderado do capital que foi levantado, no meu exemplo aqui, para poder investir o 100 na data zero, foi o custo do capital, para investir num projeto, por exemplo, de saneamento, que ao longo do tempo retorna, em média, no meu exemplo aqui, 10%. Então, no meu exemplo, o WOC é 8, TIR é 10. Então, eles são diferentes. Em que cenário eles são iguais? Ou eles são induzidos a serem iguais? E por esse motivo, muita gente faz confusão. Na regulação discricionária, especificamente, né? Na regulação discricionária especificamente, as metodologias de cálculo de tarifa fazem o seguinte: olha, como eu não tenho um fluxo de caixa projetado que contenha ali uma TIR, eu faço o seguinte: eu vou igualar, vou fazer um projeto que tenha uma TIR igual ao WOC regulatório da companhia estatal, por exemplo, que eu estou regulando. E aí, neste momento, eu faço TIR igual ao WOC, para que o papel da regulação alcance ali o objetivo da modicidade tarifária. Porque se eu fizer o WOC, desculpe, a TIR, der uma tarifa que gere uma TIR maior que o WOC, eu estaria onerando a tarifa e não atingindo o princípio regulatório da modicidade tarifária. Então, esse é o princípio. No caso agora da regulação contratual, aí é outra história, o Felipe também mencionou já. Na modelagem, na estruturação da concessão, você estima previamente uma TIR para o contrato, que deva ser atrativa, estimando também um WOC eventual do parceiro, da concessionária, eventualmente privada, mas você nunca consegue saber. E o que define a verdadeira TIR daquele contrato vai ser o processo concorrencial no instante da licitação, que eventualmente, a depender do mecanismo de leilão que for estruturado naquele leilão, pode eventualmente ir abaixando a TIR à medida que forem sendo dados descontos, ou em tarifa, ou em contraprestação, se for uma PPP. Então, essa é a lógica, e aí eu finalizo aqui para não me estender demais. Espero ter contribuído com esse exemplinhozinho mais simples. Maurício? Marcos. E, portanto, são coisas distintas, né? Como tanto o Bruno quanto o Felipe mencionam. Acontece que no mundo real, a gente, com o contexto brasileiro, eu queria contrastar isso com alguns outros países que o BID tem atuado, que a gente tem atuado, que evidencia como que essa confusão entre os dois conceitos pode gerar consequências ruins, né, para programas de participação privada em infraestrutura, mas no contexto especialmente brasileiro, como o Bruno coloca, esses conceitos foram e são utilizados para resolver alguns problemas. O primeiro problema é como se define o teto da tarifa ou da contraprestação. Depois, como que você reajusta as receitas ou os custos da concessionária caso algum risco alocado no poder concedente se confirme. Esses são os dois principais usos desses conceitos, tanto no caso da regulação da regulação contratual e, como o Bruno mencionou, para redefinir tarifa regularmente no caso da regulação discricionária. Um erro que acontece com enorme frequência para esses três usos é esquecer, e os tomadores de decisão do contrato no momento da licitação, para o uso da definição da tarifa na largada da licitação, e os caras que estão fazendo reequilíbrio do contrato e os caras que estão fazendo regulação discricionária, eles com frequência perdem de vista que a estimativa, que o WACC é exógeno e atira uma estimativa de receitas e custos.
Então, eu acho, por exemplo, uma discussão insana no momento em que se constrói o edital, o cálculo a estimativa do WACC e o cálculo da TIR na segunda casa decimal, utilizando projetos de referência que são anteprojetos. Então, você tem uma estimativa absolutamente grosseira dos custos de investimento, que tem que ser assim no contexto de alocação de risco, mas aqui faz uma estimativa da taxa interna de retorno do projeto na segunda casa decimal, com a preocupação absoluta de garantir que a WACC que a TIR seja igual ao custo médio do capital. Então, dizer, esses dois conceitos são conceitos que partem de estimativas de um futuro incerto e de dados de um presente que há assimetria informacional. Deixa eu... Desculpa, eu pensei que você tivesse concluído, Marcos. A minha conclusão breve é só dizer que é preciso compreender esses dois conceitos no contexto de estimativas com dados incertos para o futuro e de dados do presente de custo de capital que partem de uma assimetria informacional. Esquecer de que são números que são imprecisos nos leva a tomar decisões que levam a consequências bastante equivocadas do ponto de vista de definir editais, regular a tarifa e estimar reequilíbrio dos contratos. Como, por exemplo, essa obsessão por taxas de retorno que leva a bids de licitação, lances de licitação, com os mergulhos que a gente assiste com frequência. O que eu quero dizer é que a diferença desses conceitos precisa ser considerada na largada para essas três decisões como estimativas incertas. Portanto, a interpretação do número 11,6% de taxa interna de retorno precisa ser uma interpretação que leve em conta a imprecisão inerente a essas estimativas. O que eu queria comentar, assim, eu não sou financista como vocês, apesar de ter tido experiência de financiar projetos como banker, mas queria comentar assim, é muito claro, quando você fala em custo de capital de terceiros, é relativamente fácil você fazer uma pesquisa de mercado e ter ideia do que é o custo de capital de terceiros, qual é o comparável, né? Então você pega financiamentos, projetos mais ou menos semelhantes e olha qual foi a taxa de juros que foi utilizada no financiamento daqueles projetos, né? Quando a gente tinha o bom e velho BNDES financiando tudo, aí era mais fácil ainda, né? Porque a gente olhava do site do BNDES qual era os valores que ele praticava para aquele tipo de projeto. Custo de capital próprio já é um pouco diferente, né? A gente tem metodologias muito sofisticadas, muito interessantes, mas que não são feitas para projetos. São feitas para a situação de empresas abertas de uma determinada dimensão, né? Não estamos falando de small caps, de uma determinada dimensão no mercado líquido, né? Que não é, né, a situação de um projeto de infraestrutura, né, que é uma situação muito diferente. E quem tem experiência em estar sentado do lado do empreendedor na hora de fazer a proposta na licitação, sabe que essa variável, né, do retorno do capital próprio é uma variável completamente arbitrável. Às vezes que eu, na posição de advogado, ou na posição de uma pessoa de confiança dos acionistas de uma empresa que entrar numa licitação, às vezes que eu tive essa oportunidade de participar da decisão do preço, né, do preço da tarifa a ser dado na licitação, eu tive algumas vezes essa oportunidade, eu não vi nenhum acionista de grandes empresas do setor de infraestrutura fazendo conta na unha com metodologias de cálculo de CAE. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É uma variável arbitrável. Ele olha aquele projeto e, pelo sentimento que ele tem, com todos os dados que ele tem sobre aquele projeto, ele arbitra um valor, né? Então, a realidade é que capital próprio não é uma variável tão assim, apreensível por metodologias
racionais, né? Quem já viu o processo decisório do que é a rentabilidade esperada de capital próprio sabe disso, né? É um dado, para mim, da experiência. É difícil explicar isso às vezes a um agente público que nunca se entrou na outra ponta, né? Não sei se vocês têm uma percepção semelhante, né? E por isso, se me permite a reação, o Felipe levantou a mão ali, eu, sem educação, interrompi, mas por isso que a reação de ser faz um modelo econômico financeiro, faz um Capital Asset Pricing Model para calcular o KE e determina com isso a tarifa, e coloca no edital de licitação aquela tarifa como teto, né, a partir do qual os lances são... não faz sentido. Faz sentido nenhum. Não faz sentido. Porque você tá tendo um cheiro... Você pode usar a metodologia. Eu acho que faz sentido usar uma metodologia objetiva para você cheirar. É melhor fazer isso do que estimar. Mas isso tem que ser incorporado, tem que ser compreendido e interpretado como um valor de referência, em torno do qual vão gravitar as diferentes decisões do mercado. E não como um número que é uma ciência exata que vai estabelecer o valor de referência, porque senão você não faria licitação, né? Você estabeleceria o preço e contratava por aquele preço. Eu acho que essa é uma reforma que seria urgente de ser implementada no mercado brasileiro de participação privada em infraestrutura, e que não é por causa da posição dos órgãos de controle, que fazem toda essa conta e obrigam o agente público a estabelecer um teto de uma licitação com base em dados que, como eu comentei, são completamente incertos, contaminados por uma assimetria de informação e que não devem ser interpretados como uma ciência exata. Você está no silencioso, Felipe. Você está no silencioso. Deixa eu ver se eu consigo conectar alguns pontos aqui. Eu estava me controlando. No final do dia, a gente tem a falsa impressão, porque o modelo é um pouco sofisticado do ponto de vista matemático, que ele passa a ser uma certeza. Não é. A gente não observa esses números. Aquele modelo é uma tentativa de estimar. O ideal para responder aos órgãos de controle é que a gente fosse capaz de perguntar aos parceiros privados, dizendo, bem, quanto você gostaria de retorno para participar dessa licitação? Porque é isso que interessa quando você está formando o preço licitatório. Na melhor das suas estimativas, você consegue estimar qual é o retorno e qual é a tarifa que chega num determinado retorno, o lado do ativo da TIR. Só que essa informação é insuficiente para a tomada de decisão. Você precisa do balizador. E esse retorno é atrativo? Essa pergunta que a gente não consegue responder. Por quê? Porque essa informação ela não existe. A gente tenta inferir. E aí cria-se essa visão míope só porque ele é um modelo sofisticado, porque tem regressões, de como isso fosse uma certeza. Não é. Você está inferindo alguma coisa que você não observa. Esse é o grande ponto. Assim, eu acho que falta essa percepção que aquilo ali é uma estimativa. E como vocês disseram, cada agente vai ter o seu próprio custo particular. Nenhum parceiro privado que eu também já tenho assessorado, Maurício, faz essa conta. O que a gente tenta a partir das decisões passadas, inferir qual foi essa conta. E aí projetar o futuro. E você tem uma certeza, né? Que a sua estimativa está errada. Ela é uma tentativa de aproximação e não de acertar o ponto. Agora, tem um outro ponto que eu queria comentar, que me parece ainda mais grave, que aí me parece um erro conceitual, né? Além da imprecisão, que é estimar essas variáveis no tempo zero e supor que elas são constantes ao longo da vida da concessão, que é o que contamina as decisões de reequilíbrio, né? O custo de capital, ele é um custo de capital que é contingente aos elementos macroeconômicos do momento. Não é possível supor que essas mesmas situações sejam verdades daqui a 10 anos, né? E isso é especialmente relevante no contexto de programas de investimento, de projetos, que são os projetos que estão saindo, especialmente na área de transportes no Brasil, que tem cronogramas de investimento muito alongados, em que as condições de custo de capital vão ser obtidas daqui a 10 anos, e não hoje. E aí supor que as condições vão ser as mesmas, especialmente num ambiente macroeconômico como o brasileiro, que é muito variável, é um erro, né? Um erro de supostos e um erro que leva a consequências muito graves, como vários projetos que a gente está vendo aqui. Mas desculpa, Bruno. Deixa eu só fazer uma intervenção rápida. No final do dia, tudo isso que a gente está discutindo, repare, porque a gente pegou institutos de finança corporativa, de avaliação de empresas que tinham uma função e a gente não foi incapaz de adaptar para avaliação de projetos, do jeito que a gente precisa. A gente não enfrenta o debate que precisa, e a gente fica se apegando a coisas que são estimativas.
Bom, vamos lá, né? Tem 2 assuntos aí na mesa. Vou tentar contribuir com cada um deles. O primeiro é a questão do seguinte, né? Consultorias vão modelar previamente uma licitação, fazer uma estimativa de WOC de um parceiro privado que ela ainda nem sabe quem é. E cada licitante tem sua estrutura de capital diferente, então não tem como nem você adivinhar nem a proporção de capital próprio de terceiro, que dirá a taxa cravada. Então, como todos disseram aqui, isso é uma estimativa. Tecnicamente, a gente chama de variável latente, não observável, por definição. Bom, diante dessa constatação, o que pode ser feito para tentar inferir aquela taxa não observável, esse custo de capital próprio que o Maurício mencionou, que, de fato, ele, para muitas empresas, é ali no feeling, é algo que não é tão técnico assim. Como fazer? Uma sugestão, nós fizemos isso na PPP da KGS, por exemplo, que foi o seguinte: olha, no lance de leilão decrescente das contraprestações, verbal, lá na B3, tal, tiro tanto, vai dando deságio nas contraprestações. No final, qual é a variável no fluxo de caixa que vai ajustar para acomodar essa redução no lance, no caso ali da contraprestação? Nós sugerimos que fosse feito justamente na TIR. Então, no lance, o licitante vai verbalizando os seus deságios, seus descontos em contraprestação ou tarifa, e essa variável está diretamente correlacionada, ela decorre dessa variável não observável, que é no fim do dia, é o custo de capital próprio que vai mandar, que vai equacionar esse deságio na contraprestação. Você faz a conta de chegada para equilibrar via redução na TIR do contrato. Deixa eu perguntar. Desculpa interromper, mas eu acho que preciso perguntar aqui para ficar claro o raciocínio. A ideia é que você tem um fluxo de caixa para efeitos regulatórios que é usado na licitação e vai continuar sendo usado ao longo do contrato. Exatamente. Então, exatamente. Você arbitrou antecipadamente e colocou isso como uma regra do edital, que os descontos na contraprestação vão ser refletidos nesse fluxo de caixa na TIR. Né? Exato. Então, ainda que a fonte desse desconto seja, por exemplo, uma assimetria em relação à demanda, uma assimetria em relação a custos, etc., o reflexo na hora do leilão e no fluxo de caixa que vai ser usado para regular aquele contrato para sempre, é sempre na TIR. É isso, né, Bruno? É isso. Tá. Ó, lembrando que nesse fluxo de caixa, que vai ser usado como referência para reequilíbrios, e apenas para reequilíbrios no futuro, a gente tem que lembrar, dada a simetria de informação, tem preços de referência ali, preços de OPEX, preços de CAPEX, preço do custo de capital. Ele é um preço como qualquer outro. O WOC é um preço como qualquer outro. Tá certo? Então você coloca teto neles, teto no OPEX, teto no CAPEX, teto no WOC, que está ali naquele momento sendo estimado como se fosse a TIR do contrato. A gente já disse que são coisas diferentes. Mas ali, visando a modicidade tarifária, você iguala os dois. Então a questão é essa: você fazer o ajuste do leilão decrescente em um desses preços. E nós optamos fazer no custo de capital, porque no fim do dia é aquele que o acionista majoritário, na hora do leilão, vai falar: não, até tanto eu aceito receber de rentabilidade mínima desse custo de capital. Bom, nesse assunto era o que eu tinha a contribuir. Cada um de nós poderia falar 1 hora aqui, que temos conteúdo para isso, mas nosso tempo é limitado. Eu vou parar por aqui neste assunto. Só mencionando mais um outro assunto, que é a questão de qual TIR a gente está olhando. Existe a TIR do fluxo de caixa do projeto, que a gente chama de Free Cash Flow to Firm. Tem a TIR do acionista. Vou parar só nessas duas: Free Cash Flow to Equity. Né? Muitas vezes a gente aqui, por exemplo, não fez distinção de um para outro, mas existe uma para cada um desses. E a conta fecha, tá? Se você pegar o fluxo de caixa alavancado, o fluxo de caixa do acionista, tirar uma média, vai ter o WOC ali, enfim, matematicamente a conta fecha.
Agora, o outro ponto que o Marcos levantou agora há pouco, que é essa questão da TIR ser constante no tempo, né? A TIR do contrato ser constante no tempo. E aí eu quero só contribuir com essa questão da seguinte maneira. Essa é uma escolha de matriz de risco que vem sendo feita nos contratos brasileiros e a gente pode mudar. Mas por que é matriz de risco? Só para esclarecer para quem está nos ouvindo. Se você fizer o seguinte, considere, por hipótese, que 100% do capital é capital próprio. Considere 100% capital próprio. E aí construa um fluxo de caixa, free cash flow to firm, considerando 100% de capital próprio. O que vai acontecer? Lá na DRE não vai ter despesa financeira, não vai ter despesa de juro e, em geral, não aparecem mesmo nas modelagens. Por quê? Porque a hipótese subliminar é que é 100% capital próprio. Quando você faz essa hipótese 100% capital próprio, você está delegando ao concessionário ou ao parceiro privado o risco da alavancagem. Se ele quisesse alavancar com capital terceiro, 90%, 99% do capital terceiro, o risco é dele. Sabendo, ciente, que esta variável, né, ela é muito mais volátil no tempo. Né? Essa muda mais no tempo. O capital próprio muda? Também muda, mas é como se ele tivesse, aqui eu vou fazer a analogia que o Maurício sempre faz, eu também sempre uso, é como se fosse um grande empréstimo, um grande financiamento. O licitante, o parceiro privado, compra um título de renda fixa que paga 10% ao ano. Se o custo de capital dele próprio for 8% ao ano, ele compra esse título e não teria problema nenhum ficar fixo até o restante do contrato, desde que fique claro nesse contrato que o risco de alavancagem, se ele quiser alavancar, é dele. Então, é uma escolha. Se nós quisermos mudar, né, fazer contratos que já levem em consideração a priori uma alavancagem, um OC com peso no capital de terceiros, e quiser, com o tempo, compartilhar esse risco de custo de capital entre concedente e concessionária, também é uma escolha. Então, eu só estou completando o que o Marcos falou, que isso é uma escolha que vem sendo feita de matriz de risco e que a gente pode mudar. E, em geral, muda, os contratos têm ido na direção de que escopos novos de investimento, que não fazem parte do escopo original, são, em geral, hoje, pensados com uma TIR atualizada, geralmente o spread do NTNB. É isso. Eu vou interromper, Felipe, eu sei que você quer falar, a gente está já ficando apertado de tempo, mas assim, Bruno, é verdade que a escolha de matriz de risco, de distribuição de risco, eu concordo com você plenamente. O único problema é que quando você modela com capital próprio e não considera a alavancagem já na origem, o valor da tarifa fica um pouco mais alto. Né? Esse é o problema que termina sendo o problema, eu diria assim, não é um problema técnico. Eu acho até que essa sugestão que você deu é uma excelente sugestão do ponto de vista técnico. O problema que a gente tem geralmente é um problema político, né? Que isso joga a tarifa para cima e aí você fica com uma situação de difícil sustentabilidade, particularmente porque isso vai sendo comparado com outros projetos que estão incluindo a alavancagem, né? Uma suposição de alavancagem que empurra a tarifa para baixo, ainda que artificialmente, né? Ainda que artificialmente. A gente falou disso da outra vez que a gente estava discutindo, e o Marcos Siqueira foi especialmente vocal em relação a isso. A gente está fazendo projetos e jogando risco no concessionário de financiamento, né? E supondo uma alavancagem e um custo de capital de terceiros X, que é no momento da licitação, momento pouco antes da licitação. Só que entre o dia que ele faz a proposta e o dia que ele fecha o financiamento de longo prazo no nosso contexto, demora 2 anos. Em 2 anos o mercado pode mudar completamente. Quem é que segurava esse risco até poucos anos atrás era o BNDES. Ele mantinha lá a condição de financiamento. Né? Hoje, sem o BNDES como financiador, a TLP, o BNDES não será um grande financiador enquanto tiver aí a TLP, teríamos que criar uma nova TJLP para o BNDES ter uma função relevante. No contexto atual, alguém tem que ficar com esse risco de financiamento, porque o concessionário não consegue ficar. Então a gente vai ter que começar a achar mecanismos de reequilíbrio para cima e para baixo. Né? E acho que essa sua ideia é muito boa, Bruno. É muito boa. O problema é como é que a gente lida com as consequências políticas dela. Né? Como é que você lida com o fato de que as tarifas vão aparecer muito mais altas antes do leilão. Né? Porque a tarifa teto gerada
dessa forma, vai ser uma tarifa muito mais alta. Ainda que o leilão termina ajustando, né? Termina ajustando. Não sei o que vocês acham disso. Eu gosto da ideia. Eu acho que a gente vai ter dificuldade, tanto do ponto de vista político, como órgãos de controle, que, de novo, enxergam esses institutos como se fossem verdades absolutas, como se, de fato, o OC fosse uma coisa completamente verdadeira e que, portanto, está ali. De certa forma, Maurício, a gente veio discutindo aqui, a gente escreveu um artigo há algum tempo atrás que falava sobre as funções da TIR, né? A gente passou um tempo aqui discutindo TIR para a precificação, a gente define dessa forma, que é TIR utilizada para definir tarifa teto ou outorga, comparado ao OC, a gente falou aqui sobre diversos problemas de levar esse custo de capital, principalmente o capital próprio, a ferro e fogo. É uma estimativa, uma inferência. E aí o Bruno trouxe uma discussão sobre um outro uso da TIR, da mesma chave de fenda, que é a TIR para reequilíbrio, ou seja, aquela taxa de compensação em razão do dano que só vai ser compensado no tempo futuro. Aqui, eu preciso dizer que eu tenho uma certa divergência, no seguinte sentido. Quando a gente está falando em compensar o parceiro privado por um desequilíbrio, quando o parceiro privado assina o contrato de concessão, ele assume direitos e obrigações, e se nada interferisse na vida dele, ele ia ter um certo desempenho econômico, uma certa performance econômica que, no mundo ideal, a gente ia ser capaz de medir com a TIR realizada, que a gente chama de TIR realizada. A gente saberia qual seria o retorno que ele teria. Como existe um evento de desequilíbrio que desloca ele dessa performance, a compensação ideal deveria colocar o parceiro privado no mesma trajetória, na mesma performance econômica, porque não é um risco que é dele, afetou essa trajetória, ele deveria ser compensado de modo a neutralizar esse efeito. Essa compensação, ela é impossível de ser feita, a gente não sabe a trajetória, é difícil separar o dano, mas do ponto de vista conceitual, me parece um equívoco buscar o WOC para fazer compensação de reequilíbrio. Porque o que você está tentando compensar era o retorno da performance, e não o custo de capital que ele empregou no momento em que ocorreu o desequilíbrio. Então, eu acho que tem um erro conceitual aqui. A TIR para reequilíbrio, a gente terminou fazendo isso em razão da construção do fluxo de caixa marginal, de novos investimentos, que faz um pouco mais sentido, porque é um projeto apensado, mas que para mim não faz sentido nenhum quando a gente está discutindo reduções de corpo ou desequilíbrios que já existiam, porque a compensação não deveria ser sobre o OC, a compensação deveria ser sobre a trajetória, que infelizmente a gente também não observa. É uma discussão um pouco mais complexa, usa os mesmos institutos, mas na minha visão não faz muito sentido olhar para o OC quando a gente está falando para reequilíbrio. A gente deveria tentar achar qual é essa taxa de performance e compensar ela, por mais que seja difícil. Não sei se eu me fiz entender. Feito. Eu tenho uma pergunta. Está no final do nosso tempo. Eu vou pedir a Marcos, eu sei que quer passar a palavra para o Marcos, mas pedir a ele para emendar o que ele ia falar com as considerações finais, para a gente poder conseguir terminar mais ou menos no horário. Farei isso. E aí começo com a pergunta para que também condicionar as considerações finais do Felipe à pergunta, pautando. E se essa compensação está associada aos custos de capital, ou se essa compensação precisa estar associada aos custos de capital no momento em que o desequilíbrio ocorreu, né? 15 anos depois da estrutura do projeto, acontece um evento que introduz um custo cujo risco não está associado ao poder concedente, portanto, há um custo de capital associado a esses custos adicionais e como que isso deve ser tratado para essa trajetória. Quer dizer, a trajetória é a mesma da trajetória original ou não? Essa é a reflexão que eu acho que levou à consideração do WACC na primeira versão do reequilíbrio, mas concordando com você de que é preciso recuperar essa trajetória. Mas minha consideração final pragmática aqui vai só no sentido de que a grande reforma que me parece ser fundamental no país para o futuro da aplicação desses conceitos está em ressignificar como o poder público trata ou interpreta esses resultados, né? Os resultados das estimativas de TIR e de WACC, nesse sentido que a gente está dizendo. Eu acho que o amadurecimento das estimativas da utilização do TIR e do custo ponderado do capital tem levado vários países da América Latina a essa reinterpretação, né? A gente acabou de passar por uma revisão importante desses conceitos
dos países mais avançados na região, tanto no Chile, quanto na Colômbia, quanto no Peru, que a gente teve a chance de atuar, e todos eles caminham no sentido de reinterpretar esses valores como indicações de onde se pretende chegar, e não como estimativas fixas e pré-determinadas que vão condicionar as decisões tanto de preço da licitação quanto regulatório. O exemplo disso é o esforço da Colômbia de não determinar preços tetos na licitação mais. E os preços sem preços de referência. Os licitantes podem dar propostas em torno dos preços de referência, e não até o preço de referência, reconhecendo que os preços de referência são estimados a partir de dados incertos e que a assimetria informacional é inerente ao jogo. Reconhecer que a assimetria informacional é inerente ao jogo me parece um amadurecimento importante do modelo, mas isso envolve reestabelecer as relações entre os controladores e o poder executivo, que é um tema mais estrutural no Brasil, como eu sei que vocês compartilham a opinião. Então, acho que essa é uma reforma absolutamente essencial para viabilizar que cada vez mais a gente se aproxime de um modelo em que as relações entre o poder público e os investidores são mais maduras e mais produtivas para gerar eficiência no investimento em infraestrutura. Vamos fazer ordem oposta agora, né? Bruno, suas considerações finais. Considerações finais. Então, eu já vou colocar um tema aqui já para o nosso próximo encontro, que é a questão das metodologias de revisão tarifária, da regulação discricionária, que hoje em dia está totalmente em descompasso com as necessidades de universalização, né? As metodologias olham para o passado, geralmente pautada em base de ativos regulatórios, que nada garante a necessidade de investimento futuro e, portanto, precisaria de uma metodologia de fluxo de caixa projetado. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque, em especial, o WOC regulatório de companhias estatais de saneamento, nas metodologias que eu vejo o Brasil afora, estimam o custo de capital próprio do acionista majoritário, que no caso é o governo, né, por meio de um CAPM, e aí faz com que, em geral, no meu entendimento, se superestime o custo de capital próprio, né? Teríamos vários caminhos, né? Um deles, o próprio Maurício já indicou agora há pouco, que é, olha, chama o acionista majoritário aqui, chama o governo e pergunta, olha, qual é o custo de capital próprio que você gostaria que eu colocasse no modelo? Mas se não for o caso de chamá-lo, uma possibilidade seria um CAPM, mas, no meu entendimento, com algum desconto, que eu chamaria de taxa de desconto social, que incorporasse as externalidades positivas que o setor de saneamento tem para a sociedade. Usar CAPM para modelar um contrato, regulação contratual, uma licitação, tudo bem, a companhia é privada, ela não tem por que se preocupar com as externalidades positivas na sua precificação de capital. Mas a regulação discricionária em uma companhia estatal é um pouco ignorar os conhecimentos que a gente tem de economia, né, especificamente externalidade, e não precificar isso. Então, eu sou um defensor de que, no caso específico da regulação discricionária, se reveja o cálculo do WOC, em especial o custo de capital próprio. Ou chame o Estado, ou estime-se considerando a importância da externalidade. Então, eu deixo esse tema para o nosso próximo encontro e finalizo por aqui a minha participação neste encontro, já agradecendo, né, eu não fiz isso no início, mas aproveito no final para agradecer demais ao convite do Maurício e essa oportunidade única de fazer parte de um fórum tão competente, tão especializado como esse. Agradeço também ao Marcos e ao Felipe. A gente que agradece a sua presença, Bruno. Felipe. Vamos lá, eu vou tentar cravar um novo encontro para a gente discutir só TIR para reequilíbrio as funções. Marco, respondendo de uma maneira muito rápida, eu vejo como discussões de riscos distintas. Compensar a trajetória significa colocar o parceiro privado na mesma TIR, ou seja, endógena àquele projeto. Independente de qual seria o custo de capital, qual era o retorno que aquele projeto daria. Portanto, eu preciso compensar o retorno do projeto. Quando a gente tem variações macroeconômicas, esse custo de oportunidade muda, eu entro um pouco na discussão do Bruno. Faz sentido compartilhar risco de capital? E essas coisas terminam se misturando como misturam-se
quando ocorrem desequilíbrios. É muito difícil de fazer essa separação, porque as coisas, quando se materializam, elas se materializam junto, todas sobre o concessionário. É muito difícil de fazer essa separação, é por isso que a gente tem dificuldade de promover reequilíbrios perfeitos. Identificar o dano específico do evento e fazer a compensação com a taxa que deveria. Eu acho que a gente deveria, Maurício, já cravando aí, ou pedindo, né, um novo encontro para eventualmente debater TIR para reequilíbrio, todas as suas nuances e como é que a gente pode melhorar esse sistema. Muito obrigado, fico muito feliz de estar participando dessa vez. Como eu disse, na outra eu fiquei morrendo de inveja. Eu acho que a gente precisa eu faria 2 programas. Um sobre TIR para reequilíbrio numa regulação contratual, outro no problema que o Bruno estava tratando, que é o problema da regulação discricionária, né? Até, Bruno, me lembrei que o Mário Engler escreveu sobre isso, né? Ele até defendia que o AC deveria ser o parâmetro de lucratividade a ser utilizado nas regulações discricionárias, o que eu acho que é uma coisa que não, na minha opinião, eu até já expressei isso para ele, que não faz sentido. Tem lá suas limitações, mas não dá mais tempo da gente falar sobre isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Vamos certamente planejar mais 2 encontros, pelo menos, para falar sobre esses 2 temas. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e voltaremos em breve para falar de outros temas relevantes dos setores de infraestrutura.